Janeirão chegando e tudo que a gente quer é se planejar para conseguir trabalhar e estudar sem procrastinar. Eu me chamo Caio Fayad, sou formado em Química em Letras e até o ano passado eu fazia os dois cursos, o doutorado e a Letras, a graduação, minha segunda graduação. Nesse tempo eu aprendi algumas coisas e por isso aqui eu vou fazer um conjunto de vídeos que acho que serão em torno de 5 vídeos, onde eu vou passar para vocês algumas dicas de como que eu me organizo para conseguir estudar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Planner. Bora para a tela do computador porque a gente não tem tempo a perder. Como vocês podem ver, aqui o que eu mostro para vocês é um Planner que eu fiz esse ano e eu também vou distribuir para vocês. Na descrição vai ter o link e vocês vão poder baixar esse Planner. É um presente aqui do canal para vocês. A ideia de um planner, a tradução seria planejador, mas como a gente não usa muito esse termo, a gente acaba usando o mesmo termo em inglês. A ideia é que a gente consiga planejar anualmente, mensalmente, semanalmente e diariamente as tarefas que a gente precisa fazer. Então eu coloquei aqui para vocês uma capa, né, Planner de Estudo 2021, aí tem a logo do canal e tal. E eu coloquei uma frase, e aqui não tem nada a ver com uma frase motivacional. É uma frase super conhecida da Angela Davis: numa sociedade racista, não basta ser racista, é preciso ser antirracista. Esta frase eu coloquei porque ela vai guiar todo esse planner nosso. E por que isso? Geralmente quando a gente faz um planner para dar para alguém tem uma temática. Então o meu planner vai ser nessa temática antirracista. Então vocês vão ver durante o decorrer, para cada mês eu selecionei um livro, que é um desafio que eu coloco aqui para a gente conseguir ampliar os nossos estudos produzidos por pessoas negras ou africanas. Logo em seguida tem a página de meus dados. Essa página está aí porque eu fiz o planner inteiro em preto e branco, porque a ideia é que se você quiser imprimir, você não vai gastar muito com tinta. A primeira página que eu coloquei para vocês são as metas para 2021. Afinal de contas, todo início de ano a gente traça as metas. E a gente sempre espera que essas metas sejam alcançadas. A ideia de escrever as metas é porque a gente materializa ela no papel. E aí a gente consegue sempre verificar, voltar para saber se a gente está concretizando ou não aquela meta que foi traçada. Logo em seguida eu coloquei o calendário de aulas, porque com pandemia ou sem pandemia as aulas continuam. Muitas pessoas estão fazendo as suas aulas à distância. Felizmente eu já cumpri todos os meus créditos. Ano passado eu terminei a letras, terminei também os créditos do doutorado, eu já qualifiquei. Então para mim essa página vai ficar vazia, mas para alguns de vocês essa página vai ser muito útil, por isso que eu coloquei. E aí por isso que eu também não numerei, porque aí na hora que você for imprimir, você vai imprimir as páginas que melhor cabem para o seu planejamento. Se você não tem aula, não teria por que imprimir essa página. Logo em seguida eu coloquei uma página que não é muito comum estar nos planners, mas eu trouxe, que é aquele Future Log que eu dei o nome de compromissos. Essa página ela é muito comum no Bullet Journal. Eu já usei Bullet Journal há uns 3 anos, não funcionou muito para mim, mas essa página ela é super interessante, porque aqui nela nós temos todos os meses do ano. Então como é que funciona? Nós estamos em janeiro, mas hoje, por exemplo, já existe algumas tarefas que serão feitas futuramente. No meu caso, eu já tenho um congresso, um evento que vai ser em junho. Então eu colocaria nessa página, no Future Log, em junho, o evento que eu vou participar. Isso é importante porque nesse planejamento, na hora de eu querer encaixar outras coisas, se eu puder evitar junho, que eu já tenho um evento, aqui nessa página eu já consigo ver isso claramente, se eu tenho ou não evento naquele mês. E aí você consegue organizar como vai ser o seu ano. Em seguida eu coloquei aqui para vocês uma página de lista de leitura. Eu, por exemplo, eu tenho que fazer muita leitura literária. Então essa página ela é muito interessante porque para mim eu consigo ver se eu estou conseguindo ou não fazer as leituras, né? E essa página ela pode ser organizada de 2 modos. Você pode colocar
todos os livros que você pretende ler, e aí você vai riscando esses livros, ou então você deixa em branco e à medida que você for lendo, você vai completando. Fica a critério de cada um. Agora aqui vai começar a organização mensal. O Future Log é uma organização anual, e aqui eu vou começar esse entendimento de organização mensal que é mais característico dos planners. Eu fiz da seguinte forma: logo em seguida da página que indica o mês, eu coloquei para vocês o desafio que eu havia falado, o desafio um livro por mês. Então em janeiro, o livro que eu coloquei como desafio nessa temática desse planner é o livro Pequeno Manual Antirracista da Djamila. Eu já coloquei com um link aqui nesse planner, porque se você comprar o livro por esse link, você também ajuda o canal aqui a se manter. Logo em seguida, então você tem a primeira página, que é a indicação do mês, a segunda página, que é o desafio, a terceira é o calendário. Essa página aqui, ela é mais geral, onde você pode colocar, por exemplo, no caso, se você já tivesse um congresso em janeiro, tu colocava a data específica, sei lá, de 17 a 20 de janeiro o congresso, aí você deixa lá nas notas. E com isso você consegue focalizar no mês e organizar mensalmente como que você vai administrar as suas tarefas. Em seguida, começa a ideia do plano de semana. O mês tem várias semanas, né? Janeiro aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4. Só que eu não coloquei as 4 folhas de semana, eu coloquei apenas uma. Aí você vai imprimir o número que for essencial, porque nem sempre a gente precisa fazer ao pé da letra toda semana no papel. Isso vai variar um pouco da organização de cada um. Eu não faço assim. Eu prefiro trabalhar com planos diários do que com planos de semana. E aí a página seguinte também é no mesmo esquema. Eu coloquei apenas uma página, que é o planos do dia, e aí você vai imprimir a quantidade que você quiser, tem um local para pôr a data e tal, e aí você consegue fazer as suas anotações. Coloquei aqui tarefas importantes, outras tarefas e meus lembretes. A ideia é que aqui esteja colocado em formato de checklist. Então nas tarefas importantes você vai fazer uma lista do que você precisa fazer naquele dia, e à medida que você for fazendo, você vai riscando, e assim você vai acompanhando se a tarefa daquele dia foi feita ou não. As tarefas importantes são aquelas que precisam ser feitas de fato no dia. Às vezes tem uma tarefa importante que ela pode demorar semanalmente, você vai repetir durante as semanas. E as outras tarefas, procure colocar aquelas que pode ser remanejado. Seria bom se eu fizesse hoje, mas se eu não fizer hoje eu posso fazer no dia seguinte. Então isso fica a critério de cada um. Então, seguindo, nós temos fevereiro. O desafio de fevereiro é um livro de história que se chama História da África e do Brasil Afrodescendente, de Ana Lopes dos Santos. Na imagem tem o link, então você vai direto para a loja da Amazon, comprando pelo link ajuda o canal, como eu já falei. A página seguinte é o calendário, e aí não tem muito segredo, porque isso vai ser constante durante todo o planner. Vai ser uma página de calendário, a página do planos da semana, que vocês veem que é igualzinha a do mês anterior, e a página do planos do dia. E aí, conforme eu já falei, você imprime de acordo com as suas necessidades. Eu não vou ficar sendo repetitivo nessa questão de mostrar página do mês, a página da semana e a página do dia. O que eu vou querer passar aqui agora com vocês é quais foram as indicações de leitura que eu coloquei nesse planner para cada mês. Então, em março, eu selecionei um livro super legal chamado Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes. Também tem um link onde você pode comprar esse livro, se você desejar. Para abril, eu selecionei uma obra de um escritor angolano chamado Pepe Tela. Esse foi o primeiro romance que eu li dele, chama Luege, O Nascimento de um Império. E eu sou muito suspeito para falar, porque foi a obra que me abriu para a literatura africana de língua portuguesa. E é uma história muito interessante, um romance muito interessante, que vai trazer duas grandes personagens, Lu e Luege. Luege está numa Angola antes da colonização,
e a Lu já está numa Angola após o processo de independência. E aí essas duas personagens elas vão dialogar durante a obra. Isso é um romance bastante extenso, mas é um romance bem interessante. Seguindo aqui, o próximo mês é maio, e para maio eu coloquei uma obra de uma escritora brasileira chamada Conceição Evaristo, e o livro de contos se chama Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Também tem um link aqui para comprar. Seguindo, tem o mês de junho. Em junho é um romance que eu gosto bastante, da Eliana Alves Cruz, uma outra brasileira, que se chama Água de Barrela. Aqui no canal eu tenho vários vídeos sobre a minha pesquisa, onde eu trato de química, literatura e educação étnico-racial, e essa obra é uma das obras que eu comento. Eu ainda não fiz nenhum vídeo só sobre esse texto, afinal de contas é minha pesquisa, eu não posso ficar divulgando muita coisa por aí, mas eu já começo a mostrar indícios de como que essa obra pode ser utilizada. Seguindo, nós vamos ter em julho um livro de poemas. O primeiro livro de poemas que eu coloquei aqui para vocês, que se chama Sangue Negro, de uma escritora moçambicana, Noêmia de Souza. Eu sei que muitas pessoas não gostam de poema, esse é o meu caso, eu prefiro romances a poema, mas é um livro bem interessante. Seguindo para agosto, nós vamos ter aqui um livro que não é literatura, um livro mais relacionado à sociologia, às ciências sociais, que é da filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez. Na verdade, esse livro não foi em fato escrito por ela. A Flávia Rios e a Márcia Lima organizaram diversos textos da Lélia que estavam aí espalhados e colocou nesse livro único que foi intitulado Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Seguindo o mês de setembro, nós vamos ter o livro indicado Kindred, Laços de Sangue, da afro-estadunidense Octavia Butler. Esse é um livro de ficção científica que fala sobre a viagem no tempo. Super indico, é um romance sensacional. Seguindo agora para outubro, o livro que eu coloquei para vocês é o Poemas para Ler com Palmas, de Edmilson de Almeida Pereira. Em novembro, vamos ver qual foi que eu coloquei. Um livro de uma escritora que eu gosto bastante, que é a Cidinha da Silva. Eu fiquei na dúvida se eu colocava esse ou Sobreviventes, mas eu acabei escolhendo Um Exu em Nova York, que é um livro de contos. Seguindo para dezembro, essa é uma obra sensacional. Muitos de nós já nos depuramos com ela na sua forma original, que é em música, que é o rap, e que é o álbum Sobrevivendo no Inferno do Racionais MC. Como esse conjunto de letras de rap se tornou leitura obrigatória da Unicamp, a Companhia das Letras publicou esse livro, que é muito interessante, que faz a gente se depurar na letra, mas também no entendimento global dessa obra de arte, né? Como que uma letra se liga com a outra, como que o álbum é composto e como que tudo isso dialoga com um contexto social na qual ela foi produzido e que, de certa forma, não está muito diferente da de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta de eu compartilhar com vocês um pouco da minha dinâmica de organização nos estudos. Eu espero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desse formato do planner. Também deixa se você alguma outra indicação do que vocês gostariam de que tivesse no planner que não esteve, porque o planner em si, essa organização, ela tem um formato básico, mas sempre tem alguma variaçãozinha ou outra que a gente está sempre aprendendo, que nos ajuda bastante a não procrastinar. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente e, claro, se inscreva no canal, porque aqui eu vou falar muito dessa temática de educação, de estudos, literatura e de questão étnico-racial que envolve a minha pesquisa. Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço do Caio Fayad e tchau!